coisa nos falta. Lembram dessa frase? Mas uma coisa te falta. Quando Jesus encontrou com o jovem rico, lembra desse texto? Marcos capítulo 10. Era um encontro que tinha tudo para dar certo, porque o moço já chegou chamando Jesus de bom. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer, bom, ninguém é bom, só Deus. Você sabe os mandamentos? E aí Jesus vai passar pelos mandamentos. Não matar, não adulterar, não furtar, não fazer falso testemunho, não enganar e honrar pai e mãe. E o moço vai dizer, e tudo isso eu já tenho feito. E Jesus vai dizer, mas uma coisa te falta. Mas toda aquela listinha estava cumprida. Cumprida e comprida. Mas uma coisa te falta. E o que Jesus disse para ele? O que estava faltando? Vai, vende quanto? Tudo que tem e dá aos pobres. Depois, vem e segue. Esse é um texto sobre o seguimento de Jesus. E todo mundo colocou aqui a centralidade de Jesus na vivência da pastoralidade. Mas dizer isso, que nós somos centrados na figura de Jesus, do Cristo, não é suficiente. Porque algo nos falta. Vejam, a primeira lista que foi apresentada, grandes coisas, é você ser uma pessoa decente, cuidar da sua família, não ser mentiroso, não ser ladrão, tudo num âmbito muito próximo de você ser uma pessoa boa, uma pessoa decente. E Jesus vai dizer, isso não basta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Radical, extremamente radical. E o encontro deu certo ou deu errado? Deu errado. Por que deu errado? Marcos e Mateus vão dizer assim, o moço baixou a cabeça e foi embora porque ele tinha muitas propriedades. E Lucas vai dizer, o moço abaixou a cabeça e foi embora porque ele era rico, porque ele tinha muita riqueza. A exigência do seguimento de Jesus não pode se restringir a esse âmbito mais próximo do indivíduo, da sua família e da sua comunidade imediata. É curto, é pequeno, não é suficiente, algo nos basta, algo nos falta, não é o bastante. É uma boa pessoa, é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom vizinho, um bom companheiro de comunidade, mas quer saber? Algo te falta. Se você ficou só nesse registro de você, sua família, sua comunidade, está curto, está pequeno, está estreito, porque Jesus e o Evangelho exigem mais de nós. Aí vocês vão dizer, ai que bom, porque eu não tenho propriedade nem sou rico. Não vale. Não vale porque os mecanismos de concentração de propriedade e os mecanismos de concentração de riqueza passa por nós, passa por nossas famílias e nossas comunidades. E se a gente não conseguir fazer a ruptura com a propriedade privada e não fazer a ruptura com a acumulação de riqueza, a gente não dá conta de seguir Jesus. E o moço baixou a cabeça e foi embora. E quer saber? Isso hoje é um problema para nós, para as Cáritas e para as pastorais sociais. E eu não tenho muito tempo, então eu vou dar uma resumida aqui. Isso é um problema, porque o cristianismo hoje, como foi dito aqui na análise de conjuntura, também está dividido, também está cindido. Tem uma proposta pastoral que investe pesado, 100%, em que as pessoas façam o quê? Você, sua família e sua comunidade. Acabou. É pastoral de você, é pastoral de família, é pastoral à comunidade. Aí vem a Cáritas e diz,
né, como dizia Dom Helder, se eu dou um pedaço de pão, me chamo de santo. Se eu pergunto por que tem fome, são essas perguntas. Como é que tem concentração de propriedade? O que é propriedade privada? De onde vem isso? E o cristianismo é, no nosso país e na América Latina, um dos componentes de legitimação da propriedade privada. Não tem jeito. Nós fomos uma religião colonial, que chegou aqui para colonizar. E que é parte da engrenagem que sustenta a desigualdade pela via da propriedade privada. Da mesma maneira, o cristianismo também contribuiu, foi parte do modelo colonial que criou o sistema de desigualdade, que cria a acumulação de riqueza de poucos e a miséria e a pobreza de tantos. Então tem um problema que não está fora de nós. E essa dimensão de qual pastoral, de qual pastoralidade e do âmbito da pastoralidade é um problema teológico, é um problema eclesiológico, cristológico e pastoral. E foi bem bacana ouvir vocês dizendo da consciência disso, né? E a gente vive sobre essa pressão, porque quando a gente vai ser comunidade, quando a gente vai para as paróquias, para as igrejas locais, como no caso da minha igreja, a gente vive essa pressão. Alguém disse, eles dizem que a gente não é pastoral. É ou não é? O pessoal da Caritas é uma outra coisa. Desculpa, vocês são uma outra coisa. Vocês estão restringindo o Evangelho de Jesus, sequestrando, recortando, botando debaixo do braço e tirando do Evangelho de Jesus a sua radicalidade, que não cabe numa experiência religiosa pessoal, por mais louvor, glória e aleluia que isso traga para a sua vida, não cabe numa pastoral familiar que coloque a sua responsabilidade só nesse âmbito familiar e não cabe nesse âmbito comunitário da comunidade imediata. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Por que não conseguem fazer isso? Porque são modelos cristológicos, modelos de pastoral, comprometidos com a propriedade privada e a acumulação da riqueza. E é assim, é teologia da libertação que alimenta a gente. Mas a gente não deve se enganar de que nós não vamos ter esse conflito, de uma cristologia, de um centralismo na palavra de Deus, que a gente tem sim, mas vamos ser nós que vamos ser desqualificados. Nós é que vamos ser tratados com indiferença, como se nós vivêssemos uma fé de segunda categoria, porque nós não preenchemos essa pastoral individual, familiar e comunitária, porque a gente pergunta, propriedade privada, como? Acumulação de riqueza, como? E é essa radicalidade do trabalho da Caritas que muitas vezes cria uns ruídos e as dificuldades. O encontro com esse jovem foi inviável, foi impossível, porque ele não conseguiu fazer esse desprendimento. Parte da igreja brasileira cristã não consegue fazer esse segundo movimento. Com toda a caminhada das pastorais, com todo o martírio, com todo o testemunho, sempre uma parte das nossas igrejas se recusaram e continuaram juntando força nos mecanismos de opressão e de desigualdade. Então não é uma tarefa fácil a questão da pastoralidade. Mas sabe o quê? Não somos nós que estamos. Nós temos muito que aprender, nós temos muito que caminhar. Muito da Eucaristia, muito da Palavra de Deus, muito da vida em comunidade. Mas nós entendemos a radicalidade do Evangelho de Jesus. E os modelos pastorais limitantes, que esquartejam a palavra de Deus, que limitam a radicalidade do Evangelho de Jesus, elas precisam ser confrontadas com amor, da mesma maneira que Jesus olhou para o moço, amou o moço e carcou a exigência nele. Nós vamos ter que continuar fazendo isso, profecia para fora e profecia para dentro. E como conversei com vocês em Brasília,
a questão cristocêntrica é fundamental. Nosso modelo de pastoral é em Jesus Cristo. Mas nós dizíamos assim, né? Se a gente olhar muito para uma luz, o que acontece? Jesus é a luz da nossa vida. Se a gente ficar olhando muito para a luz, o que acontece? Cega. O tipo de ministério que Jesus teve, sempre que Jesus disse quem não receber os pequeninos, né? Quem não receber... Jesus sempre devolvia, deslocava essa centralidade para o serviço, para o testemunho, para a comunhão, e por isso foi morto na cruz pelas forças do império e pelos poderes do local. Por isso. Então, a centralidade em Jesus não é uma centralidade que nos cega, mas é uma centralidade que se revela no trabalho, que se revela na missão. Eu acho que nós vamos ter um tempo muito difícil. O cristianismo está em disputa. Algumas igrejas, a minha talvez, já foram almoçadas pela teologia da prosperidade. Outras igrejas vão ser jantadas pela teologia da prosperidade, porque preferem continuar dando ibope e força para os modelos pessoais, familiares, comunitários, mas não têm coragem de fazer as perguntas que precisam ser feitas. Muita formação, muita espiritualidade, muita leitura da palavra de Deus, porque são tempos difíceis. Eu não precisava dizer isso, a gente já sabia. Obrigada por deixar caminhar com vocês.